Todos os anos, o AVC, acidente vascular cerebral, é responsável pela morte de milhares de brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. Apenas de janeiro a julho de 2023, o Ministério contabilizou 124.115 internações por AVC e um total de 16.827 óbitos em decorrência do problema. Existem fatores que podem desencadear o AVC, como o cigarro, o estresse, a obesidade ou a hipertensão. A prevenção é fundamental. Isso inclui adotar um estilo de vida saudável, controlar fatores de risco, manter uma dieta equilibrada, fazer exercícios regularmente e evitar o consumo excessivo de álcool e cigarro. Consultar um médico regularmente também é importante para identificar e gerenciar fatores de risco. Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O assunto de hoje é AVC, que é uma emergência médica, e vamos saber suas causas, sintomas e prevenção. E quem vai explicar sobre a doença para a gente é a médica neurologista a doutora Mariana Battaglini. Obrigada, doutora, por vir aqui conversar comigo. O que é o AVC? É a mesma coisa que o infarto? O AVC é a mesma coisa que o infarto. Para a população brasileira, o infarto a gente já sabe que é o coração que está dando problema. Mas o infarto nada mais é quando ocorre uma diminuição do aporte sanguíneo no coração, o infarto do coração, e no cérebro nós temos o AVC. Então, quando ocorre uma diminuição por algum problema desse fluxo sanguíneo cerebral, leva à morte de células, que são os neurônios, levando a realmente ter um AVC, com sintomas característicos de cada região do cérebro. Existem diferentes tipos de AVC, doutora Mariana? Sim, a gente tem um AVC isquêmico, que é o principal de todos, mais de 60% deles, que quando ocorre uma diminuição ou então uma interrupção do fluxo sanguíneo naquela região do cérebro, levando a sintomas como dificuldade para falar, movimentar um braço. Já o AVC hemorrágico é quando ocorre um extravasamento de sangue por uma ruptura da parede da artéria e aí com isso levando a sintomas neurológicos naquela região que a artéria deveria estar irrigando. E nós temos a hemorragia subaracnoide, que ela pode acontecer, que são cefaleias intensas, súbitas, abruptas, pior dor da vida e que tem que procurar o hospital rapidamente. Ele é fatal, o AVC? Muitas vezes ele pode. A gente sabe que em 2020, 99 mil pessoas morreram por conta dessa patologia, né? É a segunda causa de morte no Brasil. Até 2015 era a primeira. Ela pode levar realmente à morte se não tiver o diagnóstico correto e o tratamento correto para cada um dos tipos de AVC. O que é um mini AVC? Ele já é um anúncio que pode vir uma coisa pior aí? Muitas vezes a população fala do mini AVC e nada mais é do que o ataque isquêmico transitório. É o início de derrame. Doutor, eu tive um início de derrame. Então, o paciente fica com sintomas de um AVC como uma fraqueza de um lado do corpo, ou só no braço, ou só na perna, dificuldade para falar, a boca torta, ou muitas vezes uma simples confusão, que é a afasia, pode ser caracterizada como um AVC. Vamos ouvir então uma dúvida lá de casa, doutora? Quais são os principais sintomas que indicam que uma pessoa pode estar sofrendo um AVC? Muito obrigada. Quais são, doutora? Os principais sintomas são a boca torta, né, que é o desvio de rima, a dificuldade para falar, aquela fala empastada, a dificuldade realmente de você entender o que o paciente está falando. Muitas vezes, a própria confusão, o seu João está confuso, doutora. Pode ser uma afasia, que é um déficit gravíssimo, que o AVC pode causar, e uma hemiparesia. Pode ser um braço, uma perna, ou o braço e a perna, normalmente do mesmo lado. Então, o braço e a perna esquerda, ou o braço e a perna direita. Existem fatores de risco para quem está assistindo a gente? Você já falou dos sintomas, dos tipos, mas e agora, doutora? Eu quero me prevenir, quero me cuidar, não quero ter um AVC. Quais são os fatores de risco para eu ter um alerta e começar a me cuidar a partir de agora? A gente tem os riscos modificáveis e não modificáveis, né? A população hoje brasileira tem pressão alta, tem o diabetes, tem o colesterol elevado. Esses são riscos tratáveis, que a gente pode sim, o paciente, fazer o tratamento correto e diminuir o risco de que pode acontecer. Mas aí tem as alterações como, por exemplo, uma arritmia cardíaca, o fibrilação atrial, o flutter é muito comum nos pacientes que correm uma arritmia cardíaca, o coração bate
artérias. Com o passado, forma o coágulo e esse coágulo sobe para o cérebro, né? Em pacientes jovens, nós temos o forame oval patente, né? Que é o soprinho que a criança nasce e muitas vezes não fecha, né? E ocorre muito em pacientes jovens, então adultos jovens, menores de 50 anos, é uma das causas que a gente pode pensar. E aí vem as causas raras, como dissecções, síndromes metabólicas ou genéticas, que pode levar, como síndrome de Moya, que é muito comum em pacientes orientais. Então, há várias causas. E sim, o paciente jovem está propício, ainda mais se a gente pensar que a população jovem tem usado cada vez mais drogas, tabagismo, o uso de hormônios, né, muitas vezes para ganhar uma massa muscular ou até para realmente não engravidar em mulheres jovens, corre um risco de ter um AVC. Os remédios, então, alguns tipos de remédios que nós usamos podem contribuir a acelerar para que a gente possa ter um AVC? Em mulheres, o anticoncepcional é realmente um vilão para causar AVC. E tem alguns tipos que podem contribuir, assim, para diminuir que o AVC não aconteça? Algum anticoncepcional menos danoso? Medicamento? Um anticoncepcional, porque você falou que ele pode ser um dos índices, de baixa taxa hormonal, normalmente, né? E a gente tem hoje dispositivos como o DIU, que diminuem o risco de ter AVC. Doutora, você citou sobre o sopro, que tem bebês que nascem com sopro no coração. Para quem está assistindo a gente, é um alerta. E a partir daí, a criança nasceu com sopro, o que os pais devem fazer? Normalmente eu procuro o cardiologista, avalia esse sopro, mas a gente sabe que muitas vezes esse sopro não foi diagnosticado na infância desse paciente e na vida adulta jovem pode realmente levar a um AVC, né? Na criança, normalmente esse sopro não dá tantas alterações. O problema nas crianças são aquelas crianças que têm alterações hematológicas, como anemia falciforme, trombofilia, que podem predispor ao AVC. Ou então, um simples dissecção por uma queda de uma criança, de uma cadeira, de um escorregador, por exemplo, pode levar a dissecções das artérias que irrigam o cérebro, levando a um AVC. Quais exames que a gente pode fazer de prevenção? De prevenção, na verdade, tem que ter etiologia para procurar, mas na verdade a gente não tem o exame, quero fazer um check-up neurológico para prevenir um AVC. Não, a gente tem que ver os fatores de risco que o paciente pode ter, né? E a gente vai atrás dele. Normalmente o diagnóstico de AVC ele ocorre apenas com o exame de imagem e o exame neurológico previamente, né? A gente vai avaliar esse paciente e vai saber qual que é o exame de imagem mais adequado. A tomografia é um exame de maior escolha entre os neurologistas, porque ele é fácil de ter em várias emergências, hospitais, tem uma ampla instalação desses tomógrafos no Brasil inteiro. Ressonância é um pouco mais difícil, mas o exame de escolha na emergência é a tomografia. Claro que a gente sabe que a ressonância é um pouco mais refinada, mas não é todo lugar que tem esse aporte. Então a gente usa realmente a tomografia para discernir se é realmente um AVC isquêmico ou se é um AVC hemorrágico. É hereditário ou não? Ela pode ser, porque a gente tem as alterações familiares que pode ter, e aí tem que a parte de hereditariedade que pode contar muito, mas a gente tem que sempre avaliar os fatores de risco que esse paciente pode estar trazendo para a gente. A gente tem mais pergunta lá de casa, vamos ouvir? Doutora, é possível prevenir um AVC? Obrigada. É possível, doutora? Sim, aos últimos anos, nas campanhas de prevenção, a gente tem batido o martelo com o sedentarismo. O sedentarismo é um grande vilão cardiovascular, a gente já sabe. Então, fazer atividade física, uma alimentação balanceada, rica em frutas, castanhas, cereais, né? Deixar um pouquinho a gordurinha de lado, né? A gente sabe que os óleos, gorduras vegetais industrializadas, isso é um vilão. E, principalmente, aqueles pacientes que têm os fatores de risco que a gente pode pensar em tratar. Então, o paciente sabe que tem uma fibrilação atrial, um flutter, a gente tem que tratar. Aqueles pacientes que têm o forame oval, vamos fazer outras investigações e ver se não pode ter, se realmente precisa de uma cirurgia. E aí a gente tem, por exemplo, doenças inflamatórias como o lúpus, que pode levar cada vez mais pessoas estão sendo diagnosticadas com lúpus, né? Pressão alta, diabetes e o colesterol alto. Então, muitos fatores. Sim, a gente tem que ver quais deles. Quem tem essas doenças que você citou, é bom procurar um cardiologista, um neurologista, manter um check-up em dia, um acompanhamento?
O check-up cardiológico ele ocorre anualmente. Nesses pacientes que têm múltiplos fatores, um cardiologista é sempre adequado. E na hora do AVC, saber realmente a quem recorrer, a um neurologista que saiba atender corretamente e que faça o tratamento correto, a investigação correta. Doutora, o AVC ele deixa sequelas? Muitas vezes deixa. Quais são elas? Normalmente depende da região que pega. Por exemplo, o hemisfério cerebral esquerdo, ele comanda o lado direito. Então, ele pode ficar com uma dificuldade de movimentar o lado direito. A gente tem o cerebelo, que é uma região posterior do nosso cérebro, que pode deixar o paciente com dificuldade de andar. Então, ele anda como se fosse um bêbado, uma marcha ebriosa. Ele pode ficar com muita tontura e isso debilitar o paciente, né? Então, o AVC, se não tratado corretamente, ele pode deixar sequelas graves, como a morte, né? E precisa fazer uma reabilitação? Normalmente a reabilitação. Funciona? Nós temos fisioterapia realmente enfática, né, mais individualizada para o paciente com AVC. Nós temos a terapia ocupacional, nós temos a fonoaudiologia, que ajuda muito a gente. Hoje a gente tem o Instituto Luci Montoro, no estado de São Paulo, que ele é fantástico para a reabilitação. Temos fisiatras, que são médicos especializados na reabilitação neurológica. Então, se esse paciente, o quanto antes ele começar a reabilitação, melhores são as chances de voltar a não ter nenhum tipo de déficit, nenhum tipo de sintoma. Tem o perigo de ter um AVC? Eu tive um AVC, estou em tratamento, já me recuperei. Eu posso ter outro AVC? Se você não descobrir a causa que levou a esse AVC, tem um risco elevado, principalmente nos primeiros 30 dias. Você tinha falado do AVC pequeno, o AVC menor, o mini AVC. Se esse paciente com o mini AVC, ele não descobriu o que está acontecendo com ele, em 30 dias ele tem grandes chances de ter realmente o AVC, né? Então, o paciente, no primeiro momento, teve um ataque isquêmico transitório e em 30 dias ele pode consolidar num AVC. Tem estudos que mostram se é mais comum em homens, mulheres, em jovens, qual faixa etária ou crianças, doutora, para ser um alerta para quem está assistindo a gente? É mais comum em homens, né? A gente sabe, naquela faixa etária a partir dos 50 anos, só cada vez mais tem aumentado AVC em jovens, né? Então, a gente pega a faixa etária de 20 a 50 anos. E aí entra também o sedentarismo, o uso de drogas ilícitas, né? A má aderência à alimentação saudável. Então, corre um risco em qualquer idade. As pessoas que têm enxaqueca, elas têm um fator de risco? Tem que ficar em alerta por causa do AVC? Sim, os enxaquecosos têm uma predisposição, sim, de ter um acidente vascular cerebral. A gente sabe que a enxaqueca é uma alteração neurovascular e essa alteração pode levar, sim, um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Mãos geladas, pés gelados, formigando as extremidades. É atenção, tem que ficar alerta, tem alguma relação com AVC ou algum outro tipo de doença, doutora? Ou quem está assistindo pode ficar tranquilo? Normalmente com o AVC não, porque o AVC normalmente, como a gente tem dois hemisférios cerebrais, o hemisfério cerebral direito, ele realmente coordena a região esquerda do nosso corpo e o lado esquerdo do nosso hemisfério cerebral, ele coordena o lado direito. Então, normalmente o AVC é unilateral, não pega as duas mãos e os dois pés. Normalmente a gente tem que fazer uma investigação, deficiência de vitamina, se não é uma entrada de uns primeiros sintomas de um diabetes aí, mas normalmente extremidades, mãos e pés, não, muitas vezes não é AVC. E a gente tem mais pergunta lá de casa, vamos rodar? Se eu desconfiar que uma pessoa está tendo um AVC, o que eu devo fazer? E aí? Alguém está do meu lado, está tendo sinais, como eu devo agir? Essa é a principal pergunta, né? Porque a gente pode salvar uma vida. Eu falo que independente da classe social, sempre ligue para o SAMU 192. Porque o SAMU vai levar você para o centro de atendimento naquela região que você está que atenda AVC. Não são todos os hospitais capacitados e preparados para receber um AVC. Então o SAMU vai saber pegar esse paciente, identificar os sintomas e dar o atendimento correto. Hoje o AVC não pode esperar. No início dos sintomas até toda a terapia que a gente pode fazer, a gente só tem 4 horas e meia. O infarto do coração, ele pode esperar muitas vezes, apesar que ele vem bem florido de sintomas. Todo mundo sabe o que é o infarto do coração, mas o AVC muitas vezes ele pode vir com sintomas simples. Vamos ressaltar de novo os sintomas? Sim, então, sempre. doutora, reforçar para quem está assistindo a gente, alerta nos sintomas que a doutora vai reforçar aqui. Se você tiver alguém aí,
Fique ligado, espalhe essa notícia para você salvar uma vida. Quais são? Dificuldade para falar, falando enrolado ou não fala nada com nada, está muito confuso, boca torta e a sensação de peso, ou realmente o braço não mexe ou a perna não mexe. Então, um déficit de força realmente de uma perna ou um braço ou até os dois. Sempre ligar para o 92, porque a gente tem até 4 horas e meia para a gente pensar em tratar esse paciente. E sempre pede essa ajuda do SAMU. Informação salva vidas. Sim. O AVC é uma das principais causas de morte ou incapacidade, podendo levar a sequelas permanentes. É a segunda principal causa de morte entre pessoas acima dos 60 anos de idade. Mas pode acontecer em todas as fases da vida, independente do gênero. Mas a boa notícia é que, em determinados casos, o problema pode ser revertido por meio de um procedimento chamado trombólise. O que é? Como funciona? Então, a trombólise é um medicamento que a gente injeta na veia do paciente em até 4 horas e meia dos sintomas, claro, com alguns critérios. Então, o paciente não pode ter tido uma hemorragia, ele não pode ter tido um AVC nos últimos 3 meses, uma cirurgia em locais que é dificilmente de compressão. Então, há critérios para o paciente receber esse tratamento. Então, na verdade, o paciente tem que procurar o centro correto, ser acionado o SAMU e esse paciente ser levado para um hospital que atenda e tenha todo esse suporte. Então, a gente tem o trombolítico, que é um medicamento que a gente injeta na veia em até 4 horas e meia os sintomas, depende da dose, a dose é dependente do peso do paciente e o principal, ser corretamente indicado, porque muitas vezes ele pode causar hemorragia, né? Porque ele dissolve com água e com isso, uma das principais complicações, infelizmente, a gente pode levar a hemorragia. E outro tratamento que a gente tem, a trombólise tem tanto pelo SUS quanto pelos convênios. Tá? No Brasil inteiro, em todos os lugares pode ser encontrado esse tratamento? Mas não em todos os hospitais, porque a gente tem que ter uma equipe, tem que ter tomografia, então a gente tem que ter um sistema no hospitalar, uma equipe médica especializada para fazer esse tipo de tratamento. A partir que o paciente chega no hospital que tem a trombólise, ele recebe esse tratamento e a partir daí ele fica monitorado? Como que funciona? Qual é a sobrevida desse paciente? Bem, a sobrevida, normalmente, a maioria dos casos, sim, eles respondem muito bem. Muitas vezes a gente pode dar o melhor tratamento e o paciente não responde. Um paciente, normalmente, que recebe a terapia trombolítica, em 3 dias a gente consegue dar alta para esse paciente investigado, sabendo qual foi a causa desse AVC e, claro, o melhor tratamento pós essa terapia trombolítica, né? A gente sabe que a trombose, ela salva vidas. É evidência 1A nos principais trabalhos. Então, realmente, esse paciente tem que ter toda indicação para receber trombolítico. Há muitos casos que não chegam na emergência e não tem indicação. Então, a gente tem que realmente avaliar esse paciente e ver se tem indicação. Glória a Deus, a maioria deles consegue receber e não tem contraindicações. Outra terapia que a gente tem usado muito, até coadjuvante à trombólise, é a trombectomia. A trombectomia é como se fosse um cateterismo que a gente faz no coração, mas ao invés de fazer no coração, a gente faz no cérebro. E aí a gente vai com catéter até a artéria que está obstruída e tenta puxar o coágulo. Claro que a gente tem que ter as indicações, tem que ser grandes artérias, o paciente tem que estar estável para a gente poder fazer essa terapia. O SUS já tem uma portaria no SUS que já viabilizou a trombectomia, mas infelizmente, por conta da pandemia, a parte burocrática ainda não realmente, nós não temos nos hospitais SUS, mas em muitas redes hospitalares particulares nós temos esse procedimento que é a trombectomia. Então, a trombólise nós temos pelo SUS, a trombectomia, se Deus quiser, até o final do ano nós teremos também no Sistema Único de Saúde. E também ajuda, e também é uma melhora para o paciente e a reabilitação é mais fácil também muito, nesse paciente? Porque na hora que a gente desobstrui essa artéria, uma área muitas vezes que tinha faltado sangue, uma pequena área, ela não se transforma numa área extensa. Então a gente consegue transformar uma área grande em uma área pequena, entendeu? Revertendo esse aporte sanguíneo. Então, normalmente a área isquêmica pequena vai ficar e aquela área que está em sofrimento, que a gente chama área de penumbra, a gente consegue salvar, que normalmente é um montante bem maior. Tanto com a trombólise e às vezes a gente vai até para a trombectomia. A senhora citou muitas doenças físicas que contribuem para o AVC, mas a pandemia, ela mexeu muito com o emocional, abalou muito os casos de depressão, ansiedade, subiram. Essas doenças emocionais, elas também têm impacto no AVC?
Muitas vezes aquele paciente que tem uma alteração de insônia, né? A gente tem alterações hormonais, pressóricas na parte noturna, que podem predispor tanto infarto cardíaco quanto infarto cerebral, né? A ansiedade, sim, porque num paciente ansioso a pressão está mais elevada. Se ele tiver um momento de êxtase, pode predispor uma alteração no coração de arritmia cardíaca e isso levar a um AVC. Então, a gente sabe que muitas vezes a ansiedade, a depressão, a insônia pode predispor realmente doenças cardiovasculares. Tem que tomar cuidado. Sim, sempre. Sempre. A gente está terminando, eu quero que você deixe um recado para quem está assistindo o nosso programa, um alerta para cuidar da saúde. Bem, enquanto ao AVC, eu acho assim, você acha que tem um braço está pesado, a fala está enrolada, não tente melhorar esses sintomas. Sempre chame por ajuda o quanto antes, não espere melhorar, porque muitas vezes o tempo pode salvar até o cérebro. Muito obrigada, doutora Mariana, por todas as dicas. Eu tenho certeza que foi um grande alerta, que todo mundo agora já está ciente dos sinais. Obrigada. Este foi o Rede Vida Serviços sobre AVC, causas, sintomas e prevenção. Conversei com a neurologista doutora Mariana Battaglini. Para rever e indicar para os amigos, é só clicar no link que aparece aqui na tela. Até o próximo. Tchau, tchau.